Flamengo vence Internacional no segundo jogo das oitavas de final da Copa Libertadores da América, avança à próxima fase da competição e escancara toda a diferença que tem em relação ao restante dos clubes brasileiros. Vamos falar a respeito disso depois da vinheta. Antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você, se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar de Internacional e Flamengo, que jogaram nessa última quarta-feira no estádio Gigante da Beira-Rio. Vitória do Flamengo 2-0 e poderia ter sido muito mais para o rubro-negro carioca. Tamanha a diferença entre as duas equipes. Mas aí não é só a questão de diferença em relação à qualidade dos jogadores, que é abissal, né? É muito grande. O abismo, né, é muito grande entre Flamengo e Internacional em relação aos seus elencos. O time reserva do Flamengo, o time que estava no banco de reservas do Flamengo, é G3. G4 do Campeonato Brasileiro. E muito provavelmente também, se o técnico Felipe Luiz escalasse o time reserva do Flamengo, iria ganhar do Internacional. Mas falamos mais de Inter do que de Flamengo, porque o Flamengo é chover no molhado, elogiar a gestão do Flamengo, que lá em 2012, 2013, passou por esses mesmos perrengues que passa agora o Inter, gastando mal, fazendo campanhas pífias. Chegou lá o Eduardo Bandeira de Melo, resolveu estancar essa sangria que era o Flamengo, resolveu montar um time modesto, pagar a conta, ajustar as finanças do clube, e hoje o Flamengo é um clube autossustentável, porque o Flamengo tem cota de patrocínio, tem gente batendo na porta do Flamengo a todo momento para anunciar no clube, o que não é o caso do Internacional. Isso também porque, os clubes que estão fora do centro, desse centro, do eixo, como eles costumam dizer, eles têm maiores dificuldades e às vezes acabam ficando com a sobra, acabam ficando com a migalha. Mas não é esse o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é que como as coisas em um clube desorganizado, em um clube que não tem um norte, acabam acontecendo. Tudo toma uma proporção gigantesca. Depois de uma festa linda da torcida nos arredores do estádio Beira-Rio, fazendo a famosa ruas de fogo, para poder carregar o time, a delegação, o ônibus do Inter até o estádio Beira-Rio, até o pátio do Beira-Rio e depois entrar no vestiário, já criando um clima de hostilidade, já demonstrando para o grupo de jogadores, para o elenco, a importância desse jogo, a importância dessa partida. E tivemos uma festa linda no Beira-Rio, inclusive rodou o mundo, essas imagens de uma festa espetacular. Mas a gente sabe que nem sempre o que é bonito prevalece. Normalmente a cagada fica sempre em evidência. E o que aconteceu depois da entrada dos times em campo, toda a festa, toda a pirotecnia, a entrada ali dos extintores, enfim, da fumaça vermelha, tiveram a brilhante ideia de soltar os tais papéis picados, e também com um papel luminoso lá, papel prateado, e aí acabou gerando todo o transtorno, paralisando toda aquela festa, todo aquele ambiente pré-jogo que acabou sendo feito pela torcida do Internacional, mas acabou sendo freado por uma decisão de membros da diretoria do Esporte Clube Internacional. Então, para você ver, quando a torcida tomou conta da festa, quando a torcida resolveu organizar a festa, as coisas não funcionaram. Quando passou para os diretores, para quem gere o clube, tomar as decisões, aí as coisas acabaram travando, e é o que acontece nos últimos anos no Internacional. O Inter acumula fracassos, nas Copas, prioriza tantas Copas, que é sempre nas Copas que o Inter acaba fazendo fiasco, um atrás do outro, e aí não vamos nem colocar como fiasco a eliminação para
o Flamengo. Já estava todo mundo sabendo. Depois do jogo de volta, do jogo de ida, quando a comissão técnica, o técnico Roger Machado, saiu satisfeito em perder por 1-0, quando tu sai satisfeito com uma derrota, as coisas não vão acontecer ali na frente. Pode ter absoluta certeza. E foi o que aconteceu, né? Já se imaginava que o Inter seria eliminado. Mas uma coisa é você ser eliminado por um time mais forte que o teu, mas pelo menos competir. Mas pelo menos gerar um pouco de dificuldade para esse teu adversário. Não foi o que aconteceu no Beira-Rio. O Flamengo fez um treino de luxo. O Flamengo pode dar folga para os jogadores na quinta, os jogadores se reapresentar na sexta-feira, fazer o Miguelation lá e depois vão jogar tranquilamente no sábado, porque não tiveram desgastes. Ninguém fez o Flamengo correr atrás. O Flamengo pegou a bola e disse assim, espera aí só um pouquinho, eu vou comandar o jogo e vocês vão correr atrás de mim. Mas nem correr atrás dos jogadores do Flamengo, os jogadores do Internacional tiveram a capacidade. Então a gente viu um Inter amorfo, um Inter broxa, um Inter que aceitou a superioridade do Flamengo e nem na vontade tentou superar o time adversário. Então a gente viu, né, um Flamengo extremamente superior, né, dentro do campo, e a gente viu um Internacional completamente amorfo dentro do campo. E aí, quando você não iguala na garra, quando você não iguala na vontade, obviamente que a qualidade vai prevalecer. O futebol tem dessas, gente. O futebol tem muito dessas. A única alternativa para você conseguir igualar ao seu adversário, que é mais qualificado que o seu time, é na questão da vontade, é na questão da garra, é querer mais que o adversário. E não foi o que o Internacional quis em campo, né? O Inter entrou em campo já sabendo que a qualquer momento o Flamengo poderia fazer um gol. O Rocher falhou no gol, ele poderia ter feito aquela defesa de uma melhor maneira, né? Ele espalmou a bola no pé do Plata, que tocou para trás, e o Arrascaeta fez o gol. E depois foi um monólogo, né? Foi um monólogo do Flamengo. O Flamengo pegou a bola, começou a ditar o ritmo do jogo. Toca pra cá, toca pra lá, toca pra mim, já não tá mais comigo. Toca de primeira. Humilhou o Internacional. Humilhou. Numa briga, né? O fato mais humilhante numa briga é quando um oponente toma um tapa de mão aberta, cara. Se o cara tomar um soco, tudo bem, cara. O soco é menos humilhante. Mas um tapa de mão aberta é extremamente humilhante. E foi o que o Internacional tomou na partida dessa última quarta-feira. Um tapa de mão aberta na sua cara. Então, né, a gente viu, né, um time completamente dominado, né, pelo seu adversário e sem apresentar nenhum repertório. E para piorar, né, se as coisas dentro do campo não estão funcionando, não precisa ter ação externa para piorar, mas teve ação externa. E do comandante, e do Roger Machado, que tem a brilhante ideia de tirar o Alan Rodrigues, que era o único cara que estava tentando contagiar os seus companheiros, que era o único cara que estava tentando reagir a alguma coisa. O sangue uruguaio do Alan Rodrigues estava falando mais alto nas suas veias e ele estava tentando dar a volta por cima. Mas a gente sabe daquele velho ditado, né? Uma andorinha não faz verão, então não adiantava só o Alan Rodrigues ter esse senso de indignação. Necessitava que todos os jogadores do Internacional tivessem esse senso de indignação. Nenhum deles teve, o Flamengo passeou no jogo, e aí quando sai o Alan Rodrigues, o Inter praticamente desliga, né? É a mesma coisa que, enfim, tá todo mundo na balada, tá todo mundo lá na festa, chega alguém, baixa o disjuntor e aí não vai acontecer absolutamente mais nada. E foi justamente o que aconteceu no Beira-Rio. Sai o Alan Rodrigues depois de toda aquela papagaiada, depois de toda aquela aquela festa broxante que foi daqueles papéis picados, e aí tira o Alan Rodrigues e o time morre, né? O time morre no segundo tempo e aí vê o Flamengo passear. O Flamengo ainda tem 2 gols anulados, um no primeiro tempo e outro no segundo tempo, e o Flamengo esteve mais perto do segundo, do terceiro, o segundo depois faz no final, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono. E o Inter não teve nem próximo do gol, tanto que o Inter só tem uma finalização e vai ser lá os quariquaquá do jogo.
Então é muito pouco para um time que é caro, para um time que custa muito dinheiro. E o Internacional não conseguiu se igualar na vontade aos jogadores do Flamengo. E aí, né, pro torcedor que acha que tudo está ruim, não pode piorar? Pode, gente. Sempre pode piorar. E piorou, porque depois teve a entrevista coletiva. E aí foi um show de horrores do Roger. O Roger, enfim, me parecia num mundo paralelo, né? A realidade, o mundo real acontecendo de um jeito e o Roger num mundo completamente diferente daquilo que estava acontecendo dentro do Beira-Rio e o que todo mundo estava vendo. Questionado se o Flamengo treinou contra o Inter no Beira-Rio, ele disse que não era verdade, mas o Inter durou 5 minutos. 5 minutos o Inter durou em campo, tentando alguma coisa, tentando correr, tentando ir pra cima. 5 minutos. O jogo são 90 minutos. Então 85 minutos do jogo de amplo domínio do Flamengo. Se o jogo tivesse 120 minutos, seriam de amplo domínio do Flamengo. Então não se sustenta isso que o Roger falou. E aí tem uma que acho que é a principal pérola da entrevista coletiva dele, é que dentro da instabilidade o Inter foi estável. Puxa vida, cara. O torcedor não é burro, o torcedor não é ignorante, cara. O torcedor sabe que isso aí é jogo de palavra. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Pô, não vamos subestimar a inteligência das pessoas. Não joga contra ti. Porque isso aí é jogar contra si mesmo. Dar um tiro no pé. O torcedor tá vendo, o torcedor ele tem um discernimento, ele sabe quando o time joga bem e ele sabe quando o time joga mal. E o Inter vem jogando mal desde o Campeonato Gaúcho. E tá todo mundo vendo, tá todo mundo percebendo. E ninguém dentro do Inter teve essa percepção, a diretoria não teve essa percepção. O pessoal do departamento de futebol, que está lidando diretamente com o vestiário, não teve essa percepção. A preparação física do Inter é horrível. Os caras caem com 30 minutos do primeiro tempo, os caras já estão babando na gravata. E ninguém percebeu isso. Ninguém fez esse diagnóstico. Puxa vida, não é difícil ter feito esse diagnóstico. Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo escancarado. E aqui o pessoal do dia a dia tá falando isso há bastante tempo, e agora o pessoal do centro do país começou a falar também. Só que o problema da diretoria do Inter é que a diretoria do Inter, ela tem um problema sempre na realidade, ela escuta muitos conselhos da imprensa tradicional. A imprensa tradicional fala alguma coisa, a diretoria do Internacional sempre atende. Porra, os técnicos estrangeiros, por mais que eles não tivessem um bom desempenho, e às vezes tinham um bom desempenho, mas sempre achavam uma maneira de criticar eles. Bom, o Kudê, todo momento era criticado. Em alguns momentos com razão, em outros momentos sem a menor razão. E agora, em que o Roger, por ações dele, tira o Inter da Copa do Brasil, principalmente, e da Copa Libertadores da América, porque passar do Flamengo seria uma grande epopeia, seria o ano do Inter ganho, porque a diferença entre os times ela é grandiosa. Mas do Fluminense não dava para negociar. Do Fluminense em que era 50-50, meu amigo, tinha que passar, tinha que eliminar a equipe do Fluminense. E a diretoria foi tão incompetente que não conseguiu deixar o Alan Rodrigues à disposição do técnico. O técnico não conseguiu montar uma estratégia para conseguir ganhar do cansado Fluminense. O Fluminense foi até a semifinal do Mundial de Clubes, né? Viagem, maratona de jogos, jogando quarta e domingo. E o Inter, que teve 15 dias de férias, teve 15 dias de preparação, morreu no jogo contra a equipe do Fluminense. Os caras estavam carregando saco de 50 quilos de cimento nas costas, enquanto a equipe do Fluminense conseguia fazer o seu jogo. E no Maracanã também. O Fluminense estava louquinho para entregar. Estava louquinho para sair fora da Copa do Brasil. E aí, o que o seu Roger Machado faz? Inventa lá um monstrengo. O time não produz, o time não anda. E aí, também, bota o bruxinho dele no campo. O cara dá uma
faz uma cagada homérica lá do tamanho do Maracanã dentro do campo, pisa na bola, entrega a bola pro adversário e o adversário vai lá e faz o gol. Então, nem sempre as eliminações do Internacional vão falar sobre os seus adversários, mas sim sobre o próprio Internacional. Claro que a eliminação do Flamengo fala mais sobre o Flamengo, porque o Flamengo é muito mais time. Mas a eliminação para o Fluminense fala muito mais sobre o Internacional do que propriamente sobre a equipe do Fluminense. Enfim, é uma sucessão de erros e aí, né, o Roger vai dar esse tipo de entrevista completamente fora da realidade. Mas aí você pensa, bom, a entrevista do Roger Machado já foi horrível. Parou por aí. Não, gente. Nada que esteja ruim que não possa piorar, né? Aí vem o presidente Alessandro Barcelos na entrevista. Aí o presidente Alessandro Barcelos, né, também parece que está no mundo encantado do Barcelos, em que ele, no momento em que ele precisa chamar responsabilidade, precisa fazer uma autocrítica, precisa tomar decisões. O que aconteceu no Beira-Rio nessa quarta-feira era para demissão do departamento de futebol. Mazuco, D'Alessandro, Bisol, todo mundo era para ter ido embora. Não era para ter ficado ninguém. Só que aí ele, mais uma vez, não toma a decisão que precisa tomar e acaba tentando mudar, não mudando. Só que já fazem pelo menos 5 meses, desde que terminou o Campeonato Gaúcho, que o Inter joga pouquíssimo futebol, vive de lampejos. Já não era o suficiente fazer uma ruptura nesse trabalho que já não dá mais certo e tentar buscar um novo trabalho? Dava tempo. Tinha a parada para o Mundial de Clubes, dava tempo, em vez de dar os 15 dias para os camaradas, dava 5, que nem o Flamengo fez, que nem os outros times fizeram. Deram 5 dias de férias, de folga, e depois os caras voltaram para treinar. Os caras voltaram para trabalhar, voltaram para jogar. E hoje estão numa condição física muito melhor que a do Internacional. E aí o presidente vai para a entrevista coletiva e começa a falar de desigualdade, de um time que gastou 27 milhões de reais em contratações e do outro time que gastou 227 milhões de reais em contratações. Parabéns pro Flamengo, presidente. Parabéns pro Flamengo, que foi competente, que lá cortou na cara do que tinha que cortar, passou a não gastar o tanto que gastava, conseguiu ter a sua austeridade e hoje o Flamengo é o time mais rico do país. É o time que mais fatura. E, claro, os caras estão se degladiando, os caras estão brigando para botar a marca na camisa do Flamengo. Porque é uma camisa que vende, tem gente que consome, tem gente que adquire o produto do Flamengo e sabe que a marca do Flamengo vai estar nas principais competições. A marca do Flamengo vai estar na final da Copa Libertadores da América, vai estar no título do Campeonato Brasileiro. Então, presidente, não dá para justificar isso, utilizar, fica mais vergonhoso ainda pro Inter. Porque além do Inter gastar, né, o que gasta mal. Traz jogadores insuficientes. Não é possível que não tenha uma leitura de mercado. Não é possível que não tenha ninguém. Né? Cara, o Transfer Market te dá informações sobre contrato de jogadores. Jogadores que estão com contrato terminando. Que é acesso livre. Todo mundo pode ter acesso a esse. E acredito que o clube tem acesso a uma plataforma interna, seja da CBF, seja da FIFA, seja dos Cambal, que tenha, né, essas informações, né, de contratos de jogadores. Então, né, o clube tem enormes ferramentas para conseguir fazer, né, essa leitura de mercado e trazer jogadores que não precisem fazer um alto investimento, não precisa fazer pagar multa, pagar transferência. O Flamengo hoje pode se dar o luxo disso, de pagar transferência. O Inter não, então o Inter tem que ser inteligente no mercado. Não pode trazer jogadores que daqui a 6 meses estão indo embora. Então, além de gastar 27 milhões de reais, gasta errado. Kaique Rocha, Ramon, enfim, jogadores insuficientes para o tamanho do Internacional. E aí o Inter vai lá e gasta dinheiro.
Então, não dá para usar como justificativa a diferença financeira. Isso aí vai ter em toda a América do Sul. E teve quando o Inter foi jogar contra o Barcelona lá. A diferença era estratosférica, mas dentro do campo tu precisa igualar. Dentro do campo que as coisas acontecem. Dentro das 4 linhas. Se os caras não entrarem focados para tentar, né, pelo menos igualar na vontade, nada vai acontecer. E foi justamente o que aconteceu no Internacional. Os caras não entraram focadas no jogo. E aí, meu amigo, aí não tem jeito. Aí não tem jeito mesmo. As coisas não vão acontecer no Beira-Rio. E aí o Inter vai ser, mais uma vez, como disse um cronista lá do centro do país, aperitivo de carioca, né? É humilhado pelo Botafogo, toma uma roda do Vasco em casa, é humilhado, né, pelo Flamengo, perde para o Fluminense, e aí não tem mais o que falar pro torcedor. O torcedor, na hora que saiu o gol do Flamengo, o torcedor já murchou. Já tava murcho no momento em que tiveram a brilhante ideia, aquela de soltar aqueles papéis picados. Fora do time, né? Fora do time. Aquilo ali é festa para final de jogo, para conseguir classificação. Se não conseguir classificação, guarda aquilo. Mas aí, a torcida ficou completamente broxa no campo de jogo. E aí, meu amigo, a torcida que poderia ser o fator extra foi justamente, né, o Inter se auto-sabota. É impressionante. O Inter não precisa, né, de ninguém para fazer merda com ele mesmo, né? O Inter sempre faz merda contra a própria instituição. E aí a gente vê, né, agora algumas cabeças já rolaram, né, por conta dessa papagaiada dos papéis, e imagino como não deve estar a questão política do clube, deve estar fervendo a questão política, porque o Inter, ele se divide, os caras não se juntam, o Inter se divide em vários grupos políticos e todo mundo quer o poder. Sabe por quê? Porque é bom estar no poder, porque é bom, abre portas, tenho absoluta certeza, abre portas para todo mundo. Por isso que todo mundo quer estar no poder, por isso que todo mundo quer ter as regalias de ser um dirigente de clube de futebol. Gestão, bem do clube, isso aí fica para depois. Mas os caras só querem estar no clube pelo status. O Inter tem mais de 300 conselheiros. Agora me pergunto para quê? Se são um bando de inúteis que só querem ostentar a carteirinha. E quando vão decidir alguma coisa do clube, só fazem merda. Só fazem merda quando vão decidir alguma coisa do clube. Então, a começar por uma reforma completa do estatuto do clube, né? Tirar esses abutres, né, que estão agora no clube e tentar, né, de uma maneira mais profissional. Foi o que o presidente falou nas eleições, nas 2 eleições. O presidente falou que ia utilizar a ciência de dados, ia ter um clube mais profissional. Mas ele não está sendo profissional. Porque quando um funcionário não dá resultado e mais atrapalha do que ajuda, esse funcionário tem que ser retirado. Roger Machado é um funcionário do clube. Andrés D'Alessandro é um funcionário do clube. André Mazuco é funcionário do clube. Esses aí não estão dando resultado, precisam sair. E eu sou a favor daquilo, né? Cai a comissão técnica, tem que cair o departamento de futebol. Porque não adianta. Não adianta, não existe isso de manter, né, o departamento de futebol com a comissão técnica fora. Então, cara, a eliminação do Internacional, ela é doída, né? Porque se o time tivesse pelo menos igualado na vontade a equipe do Flamengo, talvez, né? Aí a gente tá no campo hipotético, né? Tá indo pro e se no futebol não existe. Mas se tivesse pelo menos igualado na vontade, eu não tô falando nem na qualidade, porque na qualidade não dá para igualar, mas na vontade, o torcedor, eu tenho certeza que sairia menos triste do que saiu no jogo de quarta-feira. E claro, né? Vamos pegar, eu fiz o comparativo, acho que nem o jogo do Fluminense,
né? Nem o jogo do Fluminense, em que o Inter foi eliminado na semifinal da Copa Libertadores da América, foi tão frustrante como o jogo diante da equipe do Flamengo. E aí não é pela expectativa gerada, né, em cima do confronto contra a equipe do Flamengo. É porque o Inter perdeu para o Fluminense jogando bola, indo para cima, amassando o Fluminense. Só que teve 2 desatenções que acabaram custando caro. No jogo contra o Flamengo, o Inter apenas entrou em campo. Os caras cantaram o hino da Libertadores, fizeram aquele aplauso, fizeram ali o sorteio de campo e bola, se cumprimentaram e de resto foi o recital do Flamengo. Escancarando, né, toda essa diferença que a gente tem entre o Flamengo e o que a gente vai ter entre Flamengo, Palmeiras, Botafogo, entre os clubes do eixo e os clubes de outros estados do país, com exceção do Bahia, né? Mas ainda assim o Bahia não faz loucuras, não contrata jogadores, né, a valores estratosféricos, né? Mas a diferença ela vai ser muito grande porque o dinheiro tá ali e os caras querem investir o dinheiro ali. Os caras querem investir dinheiro no Flamengo, os caras querem investir dinheiro no Botafogo, os caras querem investir dinheiro no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians. Por quê? Porque esses times têm apelo midiático e outra, esses times estão sempre lutando pelos títulos. Coisa que os nossos clubes aqui do Sul, né, acho que tão cedo não vão disputar. Se gostou do vídeo, te inscreve aí no canal, ativa as notificações. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente precisava fazer um apanhado de tudo que aconteceu na última quarta-feira no Beira. Valeu, senhoras e senhores. Um abraço e até a próxima. Tchau.